paz do Senhor, queridos. Amém? A paz do Senhor. Amém. Vamos adorar ao Senhor nesse momento tão precioso. Coloque-se de pé, então, em reverência ao nome do nosso Deus. Fique muito à vontade. Você está na casa do seu Pai. E só adore. O Senhor, Ele quer ouvir. Não é uma bela voz. Não é isso. Se você acha que você não tem uma bela voz, primeiro que isso é coisa do inimigo. O Senhor, Ele ouve o som do teu coração. Eu quando eu me converti, eu ouvi exatamente isso. Não, para de cantar, pelo amor de Deus, para de cantar. Você tem a voz horrível. E eu enterrei um sonho por muito tempo, próximo de uns 12 anos. Foi aí então que eu passei por um processo de cura e que eu me tornei um ministro do Senhor. Então eu profetizo sobre a sua vida em nome de Jesus, um coração aberto, que você não vai se preocupar com a tonalidade da sua voz, que você não vai se preocupar com quem está ao seu lado, e em nome de Jesus você vai adorar. O nosso intuito aqui é adorar ao Senhor Jesus. Ele olha para o teu coração. Amém? Senhor, nós te louvamos, ó Pai, te agradecemos por esse momento tão precioso, ó Pai, que é adorar e louvar e exaltar o teu santo e poderoso nome. Muito obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor fez por nós naquela cruz do Calvário, Senhor Deus. Era para nós, ó Deus, estarmos lá. Era para nós, ó Deus, estarmos condenados ao inferno. Mas o Senhor, ó Pai, pagou um alto preço, morte de cruz, para nos salvar. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor fez essa coisa tão grandiosa por nós. Por qualquer palavra que nós tentamos falar, Senhor Deus, vai ser pouco perante tudo que o Senhor fez por nós. Te louvamos, Senhor Deus, por tamanha graça. Te louvamos, ó Pai, pelas suas misericórdias sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Vamos adorar. Aleluia. Aleluia. Louvado e exaltado seja o Senhor. Nasci, a bagagem do passado eu carreguei, e vi e percebi que estava preso por erros que cometi. Mas o Senhor pagou um alto preço de cruz, para que eu e você nós pudéssemos ter total acesso à casa do Senhor, total acesso à presença do Senhor. Aleluia, aleluia. Ele foi, aleluia. Foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida.
Era eu. Condenado era eu. Mais uma vez era eu. Éramos nós. Condenado Aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia. O reino de Deus é sempre eterno. Nós queremos adorar a esse Rei, onde o seu reino ele é composto de bondade, fidelidade, misericórdia, amor. Todos os dias Ele pode renovar as bênçãos dele sobre a sua vida. Ele renova. Teu reino, Senhor, te louvamos, porque o teu reino é sempre eterno. Os reinos se abalam, povos se curvam, bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, povos se curvam, bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei dos Reis, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, povos se curvam,
bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Justiça, igualdade, bondade, fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade. A tua igreja te adora. 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 Aleluia. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Todavia me alegrarei no Senhor. Todavia me alegrarei no Senhor. Independente, ó Pai, se a tua vontade não coincidir com a minha, Senhor, te adorarei. O bom Pai é aquele que repreende o Filho. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor nos repreende em amor. Ah, Senhor, todavia me alegrarei no Senhor. Aleluia. Eu tenho um Deus que não vai essa luta me matar, o desespero me tomar. A situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O
choro dura uma noite, mas a alegria, tenha certeza, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, eu creio. A figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei no Senhor. Aleluia. Todavia me alegrarei no Deus do impossível. Todavia me alegrarei no Deus do impossível. Por mais que situações digam que não, mas a Tua palavra é que vale, Senhor. Aleluia. Quando tudo diz que não, Sua voz me encoraja a prosseguir. Aleluia. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só.
sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, Deus do impossível. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Nós não estamos sozinhos. Sei que não estou só. E o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Aleluia. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Ele não desistiu de você, querido. Tudo que é importante para você é muito mais importante para Ele. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, Deus do impossível. Quando tudo diz que não, quando tudo diz que não, Sua voz me encoraja a prosseguir. aleluia. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Ei. Sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. E não vai. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível
Você parece impossível. O nosso Deus, Ele é especialista em coisas impossíveis. E o Senhor, Ele está aqui para te favorecer. Favoreça-nos, Deus. Nós colocamos todas as coisas impossíveis diante do Senhor. Todas as causas de justiça impossíveis. Todas as doenças que para os médicos são impossíveis, mas para o Senhor não existe impossível. Nós cremos em um Deus do impossível. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, vem sobre a Tua igreja, Senhor Deus. Age de uma forma, Senhor Deus, como o Senhor nunca agiu. Em nome de Jesus, ó Pai, queima, Senhor Deus, em nome de Jesus, toda e qualquer doença, Senhor Deus, em nome de Jesus. Age, Senhor Deus, de forma impossível, Senhor Deus. Contraria, Senhor Deus, o que os médicos dizem que não tem mais jeito. Mas para o Senhor tudo tem jeito. Tu és o Deus do impossível. Em nome de Jesus. Deus do impossível está aqui, querido. Deus do impossível. Deus do impossível. Deus do impossível. Aleluia! Aleluia! Te louvamos e te agradecemos, Senhor Deus, por esse momento tão gostoso, Senhor. Quer te adorar, exaltar o Teu santo e poderoso nome. Muito obrigado, Senhor Deus, porque nós temos a oportunidade de te adorar. Nós temos a oportunidade de levantar nossa voz ao Deus de verdade e saber que Ele para tudo para nos ouvir. Ah, como é maravilhoso saber que um Deus tão zeloso está aqui. Te louvamos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Aleluia. Aplauda ao Senhor, querido. Aleluia. Santo és, santo. Amada igreja, pode se sentar. Aqui nessa noite. Melhorou. Sem perca de tempo, vamos abrir a palavra de Deus. 2 Coríntios, capítulo 9. Nós vamos ler o versículo 6 e 7. Segundo livro de Coríntios, capítulo 9, versículos 6 e 7. A palavra do Senhor diz assim: E digo isto, que o que semeia pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidades, porque Deus ama ao que dá com alegria. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela é muito interessante. E ela é tão interessante que eu aprendi a confiar tanto naquilo que Deus nos ensinou. Eu estava ali pensando, a Bíblia diz que a baleia, ela engoliu Jonas por 3 dias. E eu
estava ali orando e falando: Deus, se tivesse dito que Jonas engoliu a baleia, eu tinha acreditado. Porque a palavra de Deus, ela é verdadeira, ela não falha, o Senhor vela pela sua palavra. E Paulo aqui ensinando aos coríntios, aquele povo, sobre a importância de ofertar, a importância de contribuir, a importância de semear no reino. Sabe, meus irmãos, às vezes nós gastamos tanto recurso nosso com coisas desnecessárias, com coisas dessa vida, e muitas vezes nós esquecemos de semear, de plantar naquilo que é um solo fértil. E o reino de Deus é um solo fértil. Sabe uma coisa que eu tenho aprendido nesses últimos dias? Que o altar, ele não toma nada, ele devolve. Quando você traz a sua oferta, o seu dízimo ao altar, Deus, ele não fica devendo nada a ninguém. Então o altar te devolve, ele te devolve com graça, com alegria. Ele te prospera em todo sentido da sua vida. Ele te dá saúde, ele te dá livramento. Sabe, meus irmãos, existem livramentos que os seus olhos nem vê, que você não consegue nem perceber quantos livramentos o Senhor tem dado para nós. Então não perca essa oportunidade de ser fiel a Deus. Mas a Bíblia diz que o Senhor se agrada com aquele que ama, Ele ama aquele que dá com alegria, não com tristeza. Então, se você está alegre nessa noite, se você tem se alegrado com o Senhor, contribua com alegria no seu coração, aquilo que Deus colocar no seu coração, não com tristeza. Aquele que está nos visitando nessa noite, você também tem liberdade, você não é obrigado a nada, aqui nós não somos obrigados a nada, nós fazemos isso por entendimento, por revelação da palavra. Então os irmãos agora têm liberdade de trazer o seu dízimo, a oferta da África. São mais de 120 igrejas na África que a Yaimir ali ajuda, sustenta, através da sua contribuição, da sua oferta e do seu dízimo. Então eu quero convidar agora os irmãos, pode vir à frente, trazer o seu dízimo e a sua oferta em nome de Jesus. Só lembrar aos irmãos que aqui está o Pix da igreja. Talvez você não veio preparado, então aqui está o Pix da igreja. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus. Quem está feliz diz glória a Deus, quem está muito feliz diz aleluia, amém. Vamos orar pelas crianças, estenda suas mãos para cá. Pai, nós te agradecemos por nossas crianças, que aqui está a sua igreja, Senhor. Muito obrigado pelas professoras, o Senhor tem usado de uma forma com muita sabedoria, com amor, e nós te damos toda a honra e glória. Nós abençoamos os pequeninos, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Podem ir para a escolinha, Deus abençoe cada um, em nome de Jesus. Se puder soltar aquele fundo musical, eu agradeço a vocês e da mesa aí.
Deus é bom, amém, queridos? Quantos creem que Deus é bom? Quantos querem ouvir uma palavra de Deus agora? Você crê que Deus pode me usar para falar com você? Então abre a sua Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo de número 1. Gênesis 1:1. Gênesis está fácil de você achar, está bem antes de Apocalipse. Todos acharam? Posso ler? Está escrito assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Só até aí só. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais uma noite que nós podemos estar aqui neste lugar tão lindo, podendo contemplar a sua formosura, a sua grandeza, a sua soberania, ó Deus que fez os céus e a terra. Meu pedido nessa noite é que o Senhor venha de uma forma tão concisa, nos convencer acerca da riqueza que é a tua palavra, Senhor. E eu me coloco diante do Senhor como esse serzinho pequenininho, que o Senhor ama, para ser porta-voz dessa palavra. Sim, eu, um ex-drogado, um ex-perdido, uma pessoa que nem tem estudo direito, mas eu creio que o teu Espírito está aqui dentro de mim. Então tudo que for acontecer aqui nessa noite, seja para a honra e para a glória somente do Senhor. Que o Senhor seja exaltado aqui em nosso meio, glorificado, e que a sua palavra fale aos corações em nome do Senhor Jesus. Só quem crê nisso diz amém, e dá mais um glória a Deus aí. Aleluia. Irmãos, eu preciso de um favor seu. Posso pedir? Você consegue ficar uns 40 minutos sem mexer no teu celular agora? Você consegue? Mas pastor, eu preciso responder. Não, agora não. Agora você precisa responder aos céus. Os céus quer falar com você nessa noite. O reino de Deus, ele quer falar com você nessa noite. Então você precisa dar uma resposta para o reino de Deus aqui. Amém? A não ser que você seja um médico, uma pessoa muito importante que está com um paciente no hospital, mas eu creio que não tem ninguém assim aqui. Então você vai conseguir ficar uns 40, 50 minutos sem mexer nesse negocinho aí. Amém? Posso ouvir um amém da igreja inteira? Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu escolhi um tema aqui para pregar nessa noite. E esse tema, ele tem muito a ver com o nosso eu interior. Eu, por muitos anos, antes de conhecer a Cristo, esse ponto de interrogação perpetuou durante 23 anos na minha vida. E o tema nessa noite, se o pessoal da mesa puder escrever aqui atrás, assim, se der tempo, o tema é quem sou? Um tema muito interessante. Quem sou? Segundo a psicologia, ela diz que quando nós descobrimos quem nós somos, quais são os nossos temperamentos, aonde estão os pontos, as vielas, os becos alojados em nossa mente, porque eu não sei se você sabe, a mente do ser humano é como uma cidade. Existem os lugares bons, que são as recordações boas da vida, os shopping centers, as praças, as regiões dos lagos. Estou falando da cidade de Barretos. Mas também existem os lugares ruins, as vilas, as favelas, os morros, os becos escuros. E esses lugares ruins se chama de recordações, em que vão sendo armazenadas em nosso cérebro. Nessa CPU, há uma palavra do Augusto Cury, que ele diz na psicologia, psiquiatria, que se chama registro interno, é um RI da mente, registro interno, e isso ninguém consegue dominar. Todos nós temos nossos registros internos.
Então essa pergunta é o que a humanidade está fazendo para si mesmo, nesses últimos tempos agora. Quem sou eu? Quem eu sou? E eu tenho a explicação para você aqui nessa noite, através dessa palavra de Deus aqui que será pregada. Essa palavra de Deus, ela vai te explicar em 3 aspectos quem você é. O primeiro aspecto, que nós fazemos essa pergunta para nós mesmos, é de onde nós viemos, como é que nós aparecemos nesse planeta. O segundo aspecto é esse, atual, presente, quem eu sou. E a terceira incógnita é, para onde eu estou indo? Então quero que você decore essas 3 coisas: de onde eu vim, quem eu sou, repita comigo, e para onde eu estou indo. Repita só essa última então, para onde eu estou indo. Se nós descobrirmos isso, não existe Satanás, não existe mais problemas, não existe mais adversidades que vão nos parar, entenda. E quando nós lemos o livro de Gênesis, eu digo para mim mesmo, é uma das passagens que eu mais gosto de pregar, porque do livro de Gênesis eu tenho dezenas de mensagens que eu consegui tirar desse livro, e essa mensagem que eu vou falar aqui, eu creio que vai ser um bálsamo na vida de muitos aqui. Vou fazer aqui uma salada de algumas coisas, mas uma salada gostosa. Quantos aqui já comeram aquela salada que vai a manga no meio dela? No começo, há muitos anos atrás, os nossos avós diziam que dependendo do que você comer manga, se for com leite, faz mal. Quantos já ouviram isso? Mentira, já tomei vitamina de manga e é uma delícia. Então eu quero fazer aqui nessa noite, minha proposta aqui é fazer uma salada do livro de Gênesis, mas você vai entender tudo, porque eu vou falar aqui através do Espírito Santo, e o Espírito Santo vai ministrar essa palavra no seu coração, e eu tenho certeza que a sua vida nunca mais será a mesma. Posso ouvir um amém, um glória a Deus? Pois bem, antes de comentar esse texto aqui, Gênesis 1:1, eu queria pregar aqui e dizer algo tremendo aqui. Eu quero falar antes de Gênesis. Alguns podem até se assustar, porque a Bíblia não tem nenhum relato antes de Gênesis, mas eu tenho um certo entendimento, e quero compartilhar com você aquilo que no decorrer da caminhada como pastor, eu fui estudando e fui aprendendo. A pergunta é, o que aconteceu antes de Gênesis 1:1? Quando eu leio Gênesis 1:1, capítulo 1, versículo 1, diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, ponto. Eu não acredito, eu não creio que o meu Deus, Ele criou alguma coisa estragada. Por quê? Porque tudo que Deus faz é bom. Quantos estão me entendendo? Diz amém. Então ponto, aí depois continua no versículo 2, e a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então acredito eu que há um espaço de tempo muito grande, em que a Bíblia não relata, entre Gênesis capítulo 1, versículo 1, do versículo 2, no princípio Deus criou os céus e a terra. Agora depois a terra estava sem forma e vazia, destruída, deformada. Quantos estão me entendendo até aqui? E a pergunta é, o que será que aconteceu nesse espaço de tempo? Vem, viaje comigo então na Bíblia agora. Isaías 14 e Ezequiel 28 fala acerca de um ser chamado Lúcifer. E se você juntar os dois textos, eu vou resumir aqui porque eu não vou ler, eu não gosto de ler muito, porque senão vira um estudo. Eu gosto de ler um texto e destrinchar ele. Mas se você pegar os dois textos, os dois profetas, tanto um quanto o outro, diz que esse portador da luz, esse Lúcifer, ele andava sob pedras afogueadas, e Deus havia o vestido das maiores riquezas, das maiores pedrarias, do ouro, da prata, enfim, da esmeralda, do tarsis, do onix, e ele era muito belo e muito perfeito naquilo que Deus tinha feito. Então dizem esses profetas que certo dia, Lúcifer, que era o portador da luz, dentro dele havia algo muito interessante, o tambor, o pífaro, o tamborim, a música estava dentro dele. Quem já estudou um pouquinho de teologia sabe que Lúcifer, ele era como se fosse um ministro de adoração. E em Apocalipse 12, fala acerca da terça parte dos anjos que ele derrubou com a sua queda. Mas tanto um profeta como o outro dizia
que ele falava consigo mesmo: eu subirei às alturas e serei semelhante ao Altíssimo, e estabelecerei o meu trono ao lado do Altíssimo. E quando ele pensa em dar esse golpe de Estado, obrigado, querido, Deus te abençoe. Quando ele pensa em dar esse golpe de Estado, quando ele pensa em realizar esse fascismo, ele sim foi um fascista. Quando ele pensa em fazer esse motim contra o reino dos céus, Deus envia um anjo. E a Bíblia diz lá em Apocalipse 12 também, que há uma guerra no meio dos ares. Miguel e os seus anjos lutaram contra a serpente, a antiga serpente. E para quem não sabe, o nome Miguel significa ninguém será semelhante ao Altíssimo. Então quando Lúcifer disse em seu coração: eu subirei aos céus e serei semelhante ao Altíssimo, Deus manda um anjo que tem o nome ninguém é semelhante ao Altíssimo, e há uma guerra então. Quantos estão me entendendo até aqui? E Deus logicamente vence essa batalha, e Lúcifer cai. E quando ele cai aonde? Aqui, nesse planeta, nessa terra. E quando você vê Jesus em Lucas capítulo 10, versículo 18, Jesus diz: eu vi Satanás caindo como um raio na terra. Então eu entendo que em Gênesis 1, Deus fez os céus e a terra perfeito. Mas nesse intervalo de tempo, houve essa guerra, houve essa batalha, houve essa peleja. Então Lúcifer, quando cai, ele destrói esse planeta. Cadê o apóstolo Maurício representando aqui? Deixa eu falar algo então aqui interessante. Ainda bem que ele não está aqui, porque ele é cientista. Então eu tenho até vergonha, de repente estou errado. Mas eu entendo aqui espiritualmente, dizendo, eu entendo aqui o lado espiritual dessa guerra. Por que eu entendo isso? Porque a ciência, isso é ciência, não adianta negar. Por muitos anos, quando eu me converti, alguns crentes sem entendimento, sabedoria, diziam: não, nós não acreditamos nos dinossauros. É um engano, é uma ignorância dizer isso, porque os fósseis estão por aí. Sim, eles existiram. Então, se eu juntar tudo isso aqui, como eu falei para você, eu entendo que quando Lúcifer cai, não foi um meteoro, como diz a ciência, foi Lúcifer com a terça parte dos anjos. Então houve um cataclisma aqui nesse planeta, uma explosão, e destruiu tudo. Agora Gênesis 2, a terra estava sem forma e vazia, destruída, e havia trevas, que é a falta do entendimento. Trevas significa falta de esclarecimento, trevas significa algo de ruim, que era a presença de Lúcifer. Então o Espírito de Deus se movia aqui sobre a face das águas, e aí disse Deus que haja luz, e as trevas teve que desaparecer. Então ali agora Deus começa a recriar um planeta. Quantos estão me entendendo até aqui? Meu Deus do céu, falei muita coisa, gente. Cutuca o teu irmão do lado e diz assim: você está entendendo tudo? Aleluia, eu estou viajando aqui. Que o Espírito Santo me enche aqui mais. Tem um monte de informação na cabeça, irmão, aqui. Então, agora acontece algo, um problema sério. Pergunta: o que, pastor? Pergunta com mais força: o que, pastor? A Bíblia diz, profeta Eliano, que o céu fica em silêncio por meia hora. Por quê? Porque o ministro da adoração agora caiu. E pior, ele arrastou a banda, levou o louvor inteiro. Há silêncio no céu agora. Então Deus tem uma ideia brilhante, uma ideia que na verdade, em Efésios capítulo 1, versículo 4, isso já estava na onisciência dele. Por que eu digo isso? Porque Efésios capítulo 1, versículo 4, diz que nós já havíamos sido eleitos antes da fundação do mundo. Então, na onisciência de Deus, nós já estávamos dentro dele. Porque Deus, Ele sempre sabe todas as coisas. Posso ouvir um amém? Então agora Deus começa a recriar um planeta. Então Deus, Ele cria. Gênesis 1 mostra isso. Ele cria a natureza, Ele cria os pássaros, Ele cria as árvores, Ele cria os peixes,
Ele cria os animais selváticos, os animais marinhos, as relvas do campo. E aí a Bíblia diz que ele vai dizendo, e disse Deus que haja isso, e disse Deus que haja aquilo. Mas de repente Deus, ele reúne com quem? Com a Trindade Santa. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Então Deus agora vai dizer no plural, não é no singular. Então ele não estava sozinho. Ele já estava com a Trindade Santa, e ele dá uma palavra, diz assim: façamos, no plural, o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ei, vê se você consegue entender isso. Lúcifer disse: eu subirei às alturas e serei semelhante ao Altíssimo. Aí Deus vai, tira tudo aquilo que tem dentro dele, e Deus faz você a semelhança do Altíssimo. Você consegue entender por que o diabo tem raiva de você? Você consegue entender por que o diabo ele tem ódio de você? É porque ele queria ser você. Quantos estão me entendendo o que eu estou querendo dizer aqui? Então Deus, ele tira aquele que era o adorador, e ele faz um substituto. Porque nós nascemos, nós vivemos para adorar a Deus. Quantos estão me entendendo? Diz amém. Aí Deus tira de Lúcifer o que? A música, o dom da música. E ele coloca esse dom dentro do homem. Quantos aqui conseguem viver sem música? Me diz. Você vê a Roberta Trevisan dançando igual uma doida no Instagram, porque ela é apaixonada na dança, apaixonada na música. Quantos aqui conseguem fazer uma viagem sem ligar um som? Quantos aqui imaginam um culto sem música, um casamento sem música, uma festa sem música? Você já parou para imaginar que a música está dentro de nós o tempo todo? Por quê? Porque Deus nos deu esse dom. É um dom que veio do céu, que veio de Deus. Quantos aqui estão me entendendo o que eu estou dizendo até aqui? Eu me lembro muito bem de uma visão que a minha filha Giovana teve. E nessa visão, era o dia do aniversário dela. Nós estávamos numa chácara, e de repente essa menina desapareceu no meio do mato da chácara. E eu não achava ela, era mais de meia-noite já, era hora de cantar o parabéns. E depois ela contou para mim, uns 3 dias depois: pai, eu fui orar, e de repente quando eu vi, eu estava no chão, e Jesus apareceu para mim, e me disse: vem comigo que eu vou te mostrar algo. E ele me mostrou no seu caderno, no seu livro, que aquele dia já havia sido escrito que iria acontecer. Mas Jesus me levou em 2 lugares, pai. Primeiro me levou no inferno, e quando eu cheguei no inferno, veio aquele ser demoníaco, diabólico, e eu agarrada com Jesus, ele dizia assim: você escolheu ela para me substituir, é ela que é a minha substituta. E eu nunca mais esqueço dessa visão que ela teve, porque encaixa demais com essa palavra aqui. Nós somos os substitutos. Deus tirou tudo que Lúcifer tinha e colocou em você e colocou em mim. Nos deu autoridade, nos deu adoração, nos deu vida em abundância, nos deu aquilo que há de mais rico em todo o universo. Sim, Lúcifer era coberto com as pedrarias mais preciosas, mais belas, mais caras, mas nós somos cobertos, revestidos pelo sangue de Jesus Cristo. Nós temos aqui dentro de nós um tesouro que se chama Espírito Santo de Deus. Então, se você crê nisso, dá um forte aplauso e um glória a Deus aí. Aleluia. Então nós sabemos quem nós somos. Amém? Nós sabemos, eu sei quem eu sou. Escute isso, eu sei quem eu sou. Eu não tenho mais nenhuma crise de identidade. Alguém pode dizer: mas você veio de uma família destruída, você veio de um mundo totalmente drogado. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Não importa, Jesus pegou todo o meu passado de pecado e já jogou no mais profundo do oceano, no mar de esquecimento. O importante é quem eu sou hoje. Eu sei que eu sou filho. Não me escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós outros, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. João capítulo 1, versículo 12: todo aquele que aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, Deus lhe deu o direito de ser filhos de Deus. Posso ouvir mais um amém? Agora escute isso aqui. Então eu sei da onde eu vim, eu sei quem eu sou, e eu sei para onde eu estou indo. Aconteceu algo de errado, porque a vida é assim, entenda isso. Ninguém vai terminar essa vida e vai poder dizer assim: olha, eu venci em tudo, eu conquistei tudo, tudo deu certo. Não,
Tem momentos de dificuldades, tem momentos de perdas, tem momentos de traições, tem momentos de dislikes da vida. E Deus quer que a gente esteja preparado para esses dias. Estava tudo certo, tudo perfeito. Adão estava ali no Éden. Adão estava feliz, porque Deus havia dado uma companheira para ele. Deixa eu dar um recado para os homens aqui. Eu quero só abrir um parênteses, para fazer você entender o tanto que a tua mulher é importante. Está gravando isso? Que essa mensagem possa atingir muitas famílias. Satanás não estava feliz e contente com esse ser agora que era semelhante ao Altíssimo. Então Satanás queria fazer de tudo para destruí-lo. Deus plantou um jardim no Éden, e nesse jardim tinha muitas árvores, e tinha uma árvore ali que era a árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus disse: não toca nela. Você conhece a história, você sabe da história. Então o diabo sabia que ele tinha que chegar até Adão, porque a palavra foi dada para Adão, a palavra não foi dada para Eva. Quantos estão me entendendo até aqui? Preste bem atenção nisso, que você vai se deliciar com isso, com essa revelação. Seu casamento vai mudar. Os jovens que pensam em casar aqui vai ter uma outra visão acerca de um relacionamento. Então, agora o diabo, ele tem que chegar até Adão. Se nós trazemos para os tempos antigos, uma cidade antiga, eu estou dizendo há 3.000 anos atrás, primeiro ela era fortificada por muralhas. Quantos aqui já assistiram aquele filme Cruzada, ou qualquer filme da antiguidade, em que na época não tinha canhão, na época não tinha míssil? Então eles destruíam aquelas muralhas através de catapultas, que enviavam aquelas pedras, bolas de fogo, para destruir a muralha. Se eles conseguissem destruir as muralhas, eles conseguiam entrar dentro da cidade. Então vai um recado aqui, que é uma revelação para todos os maridos e para todos aqueles que querem ter um relacionamento. E as mulheres vão ficar muito felizes com o que eu vou dizer aqui. As mulheres são as muralhas. E Satanás sabia que para chegar até a cidade chamada Adão, ele tinha que vencer a muralha. Mas pastor, dizem por aí que a mulher é sexo frágil. Quem te falou isso? A mulher é um vaso frágil. Porque o homem é mais forte fisicamente do que ela, mas emocionalmente, psicologicamente. Tanto prova que o homem foi feito do barro, coisa mole, e a mulher foi feita do osso duro de roer. Eita bichinha forte. Elas dão um espirro, atim, e nasce uma criança. Homem, traz a Neuza. Que Neuza, rapaz? A Neuza Aldina, acho que eu vou morrer. Os homens me perdoem, mas eu estou falando bem das mulheres aqui. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitos homens de Deus estão sendo destruídos, porque não têm cuidado da muralha. E quando Satanás consegue destruir a muralha, o emocional de uma mulher, a mente de uma mulher, a alma de uma mulher, facilmente vai chegar até o marido, e facilmente vai derrubar aquele homem. Quantos estão me entendendo aqui? Diz amém. E foi isso que aconteceu no Éden. Primeiro destruiu a muralha, chamada Eva. Agora destrói o homem, a cidade, Adão. Agora você vê Deus procurando ambos, e Deus não acha nenhum deles, porque eles se escondem. Assim é o pecado. Quando a gente erra, a gente quer se esconder de Deus. Mas de repente Adão aparece meio sem graça, um sorriso amarelo, dizendo: eu ouvi a tua voz e tive medo quando eu ouvi a tua voz. Deus não perguntou o que foi que você fez. Deus não chamou a atenção de Adão. Deus não deu uma bronca nele, como muitos veem a Deus como se fosse um senhor de idade, barbudo, com um pedaço de pau na mão, esperando a gente errar para dar uma burdoada. Não é assim que Deus age. Deus perguntou para Adão: aonde você está? Não foi o que você fez, mas aonde você está, para que eu possa te encontrar, para que eu possa te ver. É assim que Deus age com a gente. Quantos me entendem até aqui? Diz amém. Agora acontece algo terrível, por quê? E eu vou dizer algo aqui muito importante, quero que você entenda isso. Porque o produto é destruído. Eu quero comparar aqui o reino do céu como se fosse uma empresa, é apenas uma analogia. Eu podia usar aqui algumas empresas famosas, como a General Motors, como a Apple, mas eu vou usar aqui a Dona Baunilha. Roberto, está aí? Eu não consigo enxergar. Eu vou usar a Dona Baunilha aqui como
eu falo dona Baunilha. Vou fazer uma propaganda sua aqui, Roberto. Amém? Eu quero usar o reino do céu como se fosse então uma empresa, apenas uma analogia. Então o produto agora, ele é estragado. Por quê? Porque Satanás conseguiu fazer o homem cair. Assim como ele caiu, ele fez o homem cair. Mas a empresa que lançou o produto na terra, ela tem uma reputação. Repita comigo, diga: a empresa que lançou o produto na terra, ela tem uma reputação. Então permita-me comparar a dona Baunilha. Eu não sei quantas que a Roberta já tem, se é umas 20, 30, deve estar beirando isso já. Mas ela está aqui agora. E se alguém ligar para ela é a dona da empresa, ela tem uma reputação a zelar. Amém, Roberta? Então se alguém ligar para ela aqui agora e dizer o seguinte: dona Roberta, viu? Chique. Acontece que tem um cliente aqui, ele não está satisfeito com o produto, ele quer a troca, ele quer um reparo, ele quer um conserto. Roberta, diga bem alto em bom som: o que você faz? Ou conserta o produto? Quantos estão me entendendo aqui? Vou dar um exemplo. Pega o iPhone teu, porque o negócio é iPhone agora, irmão. Eu dei 2 para minhas filhas, fiquei com um quebrado. Se o seu iPhone der um problema, se ele está na garantia, o que você faz? Você leva até a empresa. E a Apple, ela tem uma reputação a manter, uma reputação a zelar. Então ela faz de tudo para te dar o quê? Um bom atendimento. Então ela conserta o produto que está estragado, que está com defeito. A dona Baunilha, ela manda um recado daqui dizendo: ela faz de tudo para não perder esse cliente e conserta o que está estragado, repara o defeito. Agora presta atenção nisso aqui. Satanás conseguiu destruir o produto. Satanás conseguiu colocar um defeito no produto. Qual o defeito? A desobediência. Mas a empresa que se chama Reino de Deus, então ela manda um assistente. Que assistente que é esse? É um certo Jesus de Nazaré, que morreu na cruz do Calvário, que deu o seu sangue na cruz do Calvário. E por que esse assistente veio aqui nessa terra? Para reparar todos os defeitos, para consertar tudo aquilo que estava estragado. Então escuta, entenda o que eu quero dizer aqui nessa noite, presta atenção nisso. Agora você vai dar glória a Deus. Você é um produto que veio do reino do céu, e não tem como você dar errado, você tem que dar certo. Por quê? Porque você carrega uma reputação celestial aí na sua vida. Pastor, eu cheguei aqui destruído, destroçado, arrebentado. Então permita nessa noite aquele que fez os céus e a terra restaurar tudo que está de errado, tudo que está destruído, seja um casamento, seja uma saúde, seja uma vida, uma área emocional, psicológica. Deixa ele consertar aqui nessa noite. Ei, porque você tem garantia. A garantia foi o sangue derramado na cruz do Calvário. A garantia foi quando ele disse assim: Pai, está consumado. E você aplauda Ele, glorifica Ele. Roberto, depois você me dá um chocolate, e está tudo certo entre nós, mas eu quero um bem grande, porque o chocolate dela é o melhor que tem no Brasil. Glória a Deus, aleluia. Então eu sei a minha origem, entenda isso. Eu sei quem eu sou. Errou, caiu, está estragado, não existe. Tem um ditado que diz: pau que nasce torto, morre torto. Quantos já ouviram isso? Quantos já ouviram isso? Uma mentira que tem, irmãos. Pau que nasce torto, morre torto. Se não conhecer o carpinteiro de Nazaré, se conhecer, ele conserta o pau, ele conserta tudo que está estragado. Então eu sei a minha origem, de onde eu vim. Eu sei o que eu estou fazendo aqui. Agora vem a parte mais importante. Pergunta qual, pastor? Eu sei para onde eu estou indo. Essa é a parte mais importante. Eu passei por uns momentos tão difíceis, e eu tive o entendimento, Oséias 4:6. Porque depois desses momentos difíceis, eu comecei a devorar livros que falam de sentimentos, livros que falam acerca da alma, livros que falam do psicológico. E minha filha Giovana diz: pai, você virou psicólogo, você só fala disso. É porque é o momento que você está vivendo.
Mas às vezes nós estamos andando e de repente parece que esse mundo não nos satisfaz mais, porque há tanta injustiça, há tantas coisas erradas que nós estamos vendo nesses últimos tempos. Então parece que dá uns bugs na gente, assim, uns momentos de angústia, de tristeza. Muitos de nós estão passando por isso, principalmente jovens. Mas deixa eu dizer algo para você que foi o meu maior remédio. Quando eu fecho os meus olhos e eu imagino o que Ele tem para a minha vida, o que vai acontecer ainda, me dá uma alegria no meu coração. Eu sinto uma paz que excede todo entendimento humano. Eu sinto uma força aqui dentro de mim. Eu ouço a voz do Espírito: não pare, porque o que eu tenho preparado para você é maior do que o céu, é maior do que a terra, é maior do que tudo isso. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada e eu vejo 1 Coríntios, eu sou apaixonado de 1 Coríntios 2,9, que diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais entrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que Deus tem preparado para a tua vida é muito maior do que tudo que você vê em rede social. É maior. Esses dias eu estava voltando de Rio Preto. Eu, pela graça de Deus, comprei um carrinho bonitinho, sabe? Um Fiat Idea rápido. E está eu com esse Fiat Idea me achando na estrada. E de repente passou uma BM 2021 Camaro tirando racha. E eu falei para a Érica: eu vou pegar eles. E a Érica falou: misericórdia. E quando eu vi aqueles dois carros assim, sabe, eu fiquei imaginando: meu Deus do céu, as pessoas estão tão aprisionadas a isso. As pessoas, elas se vangloriam tanto com aquilo que elas têm, não com aquilo que elas são, ou aquilo que elas hão de ser. Jesus disse algumas palavras muito importantes, e uma delas foi: não acumuleis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corrói. Não acumuleis tesouro no banco da terra, porque esse banco um dia vai acabar. A beleza física vai acabar, o dinheiro vai acabar, a casa linda, bela, com piscina vai acabar. Não quer dizer que você não tenha que sonhar ou almejar essas coisas. São bênçãos de Deus para as nossas vidas. Mas o que nós não podemos é ficar enraizados nisso. Nós não podemos ser mais terra do que céu, porque dentro de mim, dentro de você, quando Deus fez Adão, Deus colocou um pouco de terra, o homem foi feito do barro, nós sabemos disso, e Deus soprou o Espírito, o ruache dentro dele. Então Deus deu uma porção de terra e uma porção de céu. Nós tomamos a decisão que se chama livre-arbítrio, de escolher quem que nós somos. Então eu tenho quase 50 anos, não parece, eu sei disso. Alguns vão dizer assim: pastor, parece ser tão novo. Não. Novo por fora, por dentro eu já estou com quase 50. E às vezes, Alex Catib, eu paro pensar e penso: o normal, o natural de uma geração é 70, 80 anos. Então vai saber se Deus me der a graça de mais 20 anos, passa muito rápido. Então aquilo que o Alessandro Vilas Boas canta, eu canto todos os dias: gastarei minha vida aos teus pés, eu não vou parar. Gastarei minha vida aos teus pés. Eu quero gastar as minhas vidas aos pés do Senhor. E eu quero que você entenda isso, porque para o lugar que nós vamos, irmãos do céu, você não tem noção do que vai acontecer lá. Eu não vejo o céu, eu não vejo a eternidade como eu via 25 anos atrás. Eu tinha uma imaginação que nós iríamos chegar lá, alguém ia colocar uma auréola em nossa cabeça, e nós iríamos ficar o tempo todo como uma estátua: santo, 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 santo. E eu falava: puxa, a eternidade é muito chata. Mas aí eu comecei a estudar um pouco acerca de escatologia, e eu comecei a entender a dimensão que é a eternidade. Na eternidade não existe passado, não existe presente, não existe futuro, é um tempo só. É o Kairós de Deus. E nesse tempo que nós vamos reinar com Ele. Aí eu vou ter que falar de milênio, é uma outra pregação, é um outro dia. Prometo para vocês que um dia eu venho falar sobre isso aqui. Mas vai acontecer muitas coisas ainda. E tudo que for acontecer, irmãos, tudo que você vê nessa terra não se compara com aquilo que Deus preparou para você. Então vale a pena você apresentar o seu corpo. Romanos 12:1. Rogo-vos, irmãos, que apresentei-vos os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Vale a pena você se apresentar diante de Deus, sacrificando a sua carne todos os dias. Vale a pena você dizer não para o mundo. Vale a pena você dizer não para Satanás. Vale a pena você dizer não para o pecado.
Vale a pena você dizer não para a sua carne, porque o apóstolo Paulo diz que não existe nada de bom dentro da minha carne, não há benefício nenhum, mas todos os dias eu mato ela, fazei mortificar todos os vossos membros. O apóstolo Paulo disse isso. Por quê? Por causa que eu sei para onde eu vou, eu sei onde vai dar isso. Então eu quero que essa palavra possa entrar no seu coração nessa noite e possa fazer a diferença na sua vida. Chega na sua casa, faça da sua casa, eu sempre prego isso, eu vou pregar isso todo culto aqui. A sua casa é a sua primeira igreja. Eu não aceito, eu não aceito, eu não concordo, é a minha maneira de dizer. Eu não concordo quando nós falamos aqui assim, nós estamos aqui na casa do Senhor. Não, isso aqui não é a casa de Deus. Entenda isso, aqui é apenas um lugar onde nós nos reunimos para buscar a Deus. Porque Deus não habita em casas feitas de pedras, feitas por mãos de homens. O apóstolo Paulo que disse isso. Mas há um Cristo, o lugar que Ele habita é aqui dentro, porque eu sou a casa dEle, eu sou o templo dEle, o templo do Espírito Santo. Então eu quero que desafiar você nessa noite, você que está passando por essas crises. Ei, isso vai passar. Você que está passando por perseguições, não olhe somente para as coisas desse mundo, não. Nós estamos aqui como neblina, a Bíblia diz. É como uma neblina que passa, a vida passa muito rápido. Na verdade, profeta, há pouco tempo atrás, parece que faz um ano atrás, nós estávamos aqui no meio dos jovens, você tinha 40 e poucos anos. Ainda continua jovenzinho ainda, graças a Deus. E bonito. Mas passou muito rápido, profeta. Eu estou errado. Parece que foi num piscar de olhos, como a Bíblia diz. Sim, a Bíblia diz isso, num piscar de olhos é muito rápido. Então gaste tudo aquilo que você tem. Você tem aí dentro dons que Deus te deu. Entenda nisso, eu fico maravilhado quando eu vejo alguns profetas aqui nessa noite, homens de Deus, mulheres que Deus levantou, jovens. Deus vos escreveu porque vocês são fortes e vocês conseguem vencer o maligno. Eu não aceito abrir um Facebook e dizer assim, geração fraca que não consegue tomar uma injeção. Mentira de Satanás. Vocês são fortes porque esse mundo nunca teve tão sendo tentado como agora. Há tentação por todos os lados e vocês continuam aqui na igreja buscando a Deus, fiéis a Deus. Então eu vejo o Pai no céu dizendo assim, olha lá, o meu produto está dando certo, às vezes estraga, mas eu vou lá e mando o carpinteiro consertar, às vezes não dá certo, mas eu garanto, porque a minha reputação está nele. Glória a Deus. Eu quero declarar aqui nessa noite que os casamentos que chegaram aqui arrebentados, Deus está consertando nessa noite. Eu quero declarar em nome de Jesus, empresários que estão aqui nessa noite, estão à beira de uma falência, não vamos aceitar isso em nosso meio. Porque Deus não nos escolheu para sermos envergonhados. Envergonhados serão aqueles, o salmista Davi diz, serão aqueles que todos que se levantam contra mim, que todos que me perseguem, esses serão envergonhados e confundidos. Davi disse isso, e eu digo aqui para você também, os seus inimigos, eles vão cair por terra em nome de Jesus. E antes que a trombeta soe, antes de Jesus voltar, toda a obra que Ele começou na minha vida e na sua, porque Deus quando começa algo, Deus vai até o fim, não é igual nós. Eu comecei curso de inglês, não terminei. Alguns aqui começou um curso de violão, não terminou. Deus não é assim, irmão. O que Ele começou a fazer, Ele vai até o final, pode ficar tranquilo. Ele vai fazer na sua vida, na sua família. Eu declaro, profetismo aqui, que a sua casa vai ser salva. Se o seu corpo entrou aqui doente, eu declaro aqui em nome de Jesus que você está sendo curado, restaurado, liberto agora, pelo poder da palavra do Evangelho de Jesus Cristo, e que você receba isso e aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Então eu sei, Alex Catibe, da onde eu vim. Podem falar o que for. Olha que já falaram mal de mim, hein? Meu Deus do céu. Esses dias eu postei um vídeo de quinta-feira aqui do culto. Um vídeo abençoado aqui. O atribulado foi no Facebook e disse assim, filho do diabo, falou para mim, o profeta, filho do diabo, fariseu do inferno. E eu escrevi logo embaixo, na hora a carne quis sair no tapa, sabe? Porque a nossa carne é rebelde, ela quer brigar, ela quer discutir. Não, eu vou me defender. Irmão, deixa eu ensinar algo para você que entenda isso. Quando você se cala, Deus fala por você. Quando você responde e fala, Deus se cala e deixa você responder sozinho. Está entendendo não?
Quando você se cala, Deus te defende. Quando você quer se defender, aí Deus fala, então deixa ele, então, deixa ele se virar então. Então a minha defesa é Cristo, é Ele que me defende. E aí eu fui lá embaixo e postei assim: amado irmão, você precisa do amor de Jesus. Aí ele ficou mais endemoniado ainda. E eu fiquei mais cheio do Espírito Santo. Aleluia. E eu não deixei que essa mente disfuncional, porque nós temos uma mente disfuncional aqui, que nós não podemos deixar ela trabalhar aqui dentro de nós. Entenda isso. Aquele irmão não me cumprimentou. Sei não, hein? Acho que não gosta de mim, hein? Uma mente disfuncional. Ixi, o culto hoje, não sei, não gosta desse pastor. Não gosta da luz apagada. Só pensamento negativo, pensamento ruim. Eu acho que o Bolsonaro vai cair. Eu acho que o PT vai reinar. Ai Jesus, o que vai acontecer? O que será do Brasil? A crise, ai meu Deus. Mente disfuncional, não. Nós temos que ter uma mente de Cristo, uma mente que funciona. Não vai dar tudo certo, já deu tudo certo. Por quê? Porque no Kairos de Deus, no tempo de Deus, já está tudo programado, já foi tudo feito para nós, para a minha vida e para a sua vida. Agora é só acreditarmos e chamarmos à existência aquilo que não existe como se já existisse. Como é que a gente faz isso? Existe um veículo, a gente ora, a gente busca, a gente se santifica, então Deus vem e nos dá a resposta. Por isso que eu comecei pregando aqui nessa noite dizendo isso: desligue todos os seus aparelhos. Por quê? Porque nós vamos receber uma resposta do céu, mas nós também temos que dar aqui uma resposta na terra. Amém? Eu estou respondendo os céus nessa noite: Senhor, eis-me aqui. Eu sei de onde vim, eu sei quem eu sou, eu sei para onde estou indo, eu sei a obra. Irmãos, tem uma coisa que eu oro, eu falo para Deus, profeta Eliano: Deus, em nome de Jesus, não me deixe voltar para a minha casa de origem sem que eu cumpra a missão. Consegue entender isso, profeta? Porque nós temos uma missão aqui. Nós não caímos aqui de paraquedas. Cada um que está aqui nessa noite tem uma missão aqui nessa terra. Amém? Não queira voltar para o seu lugar de origem, que é a eternidade com Ele, sem cumprir a sua missão. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. São 10:09. Queria convidar o louvor para vir aqui. Cante uma música bem bonita. Apague as luzes. Vamos adorar a Deus mais uns 10 minutinhos. Pode ser, aí eu termino? Só 2 amém só. Pode ser, amém? Pode ser, irmãos, amém? Cadê a equipe de louvor? Podemos cantar aquela música quando tudo diz que não, irmãos? Amém? Pode ser? Essa música é profética aqui nessa noite. Tem certos momentos das nossas vidas que parece que a gente fala, agora não vai. Meu Deus do céu, mas Deus tem obra, amém? Eu estava falando da Roberta, ela está indo aí, foi embora. Roberta Trevisan sofreu um acidente semana 160 por hora, isso mesmo? Na rodovia, quanto? 160, 150, anda na mesma. E está viva aqui, irmãos. Sabe? Por que está viva aqui? Porque ninguém vai nos parar enquanto Deus não dizer acabou. Ninguém. Não tem macumba, não tem feitiço, não tem demônio. Quinta-feira, você não tem noção do que está acontecendo quinta-feira aqui. Essa quinta agora, sabe, Deus trouxe de volta aquilo, tudo que aconteceu no passado. Um monte de endemoniado caindo aqui, gente sendo curada. Você está perdendo um culto que está sendo tremendo. Você tem que vir quinta-feira. Sabe, eu não consigo vir na igreja somente domingo, eu quero ter culto todo dia. Todo dia se tivesse culto eu estava aqui. Pergunta por quê, pastor? Pergunta com força, por quê, pastor? Porque vai ter culto todo dia na eternidade, irmão. Então eu quero todo dia estar na presença de Deus, profeta Eliano. Consegue entender isso? Quinta-feira você tem que vir aqui, você não tem noção do que vai acontecer. Traz uma visita, eu desafio você a trazer uma visita. E Deus vai fazer o impossível. Nós vamos cantar essa música aqui agora. Deus do impossível, que não desistiu de mim. Ah, Ele não desistiu de mim, irmãos. Muito obrigado, Jesus, porque se o Senhor tivesse desistido, eu não estava aqui agora, Senhor. Eu não cheguei até aqui, Deus, porque eu sou um pastor, porque eu prego, porque eu tenho uma família.
Não, eu cheguei até aqui porque o Senhor me carregou até aqui. A cada minuto, cada segundo, a cada momento que eu vivi nessa vida, eu te glorifico, Senhor. E muitos homens desistiram de mim, me abandonaram, me traíram, mas o Senhor não desistiu de mim. Então eu quero, junto com a sua igreja, te adorar nessa noite por isso. E que a gente possa agora pegar esse ponto de interrogação e colocar um ponto final. Eu sei quem eu sou, eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu estou indo. Ponto, acabou, não preciso saber mais nada. Eu sei os segredos, os mistérios do universo. Deus revelou para a minha vida através da palavra dele, e essa palavra é viva e eficaz aqui nessa noite. Essa música, que Deus fale no seu coração. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, Deus do impossível. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, Sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível Não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, Deus do impossível, Deus do impossível, Deus do impossível. Você crê nessa noite que esse Deus do impossível está aqui? Escuta, vamos orar juntos, amém? Mas não fica aí, não fica concordando não, amém? Não, ora forte, fala com Deus. Talvez
Você precisa de algo impossível nessa noite. Eu não posso te dar, eu posso só orar só. Mas Deus pode dar aquilo que é impossível. A Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. Então você veio em um culto aqui, onde nós estamos adorando, nós estamos pregando, nós estamos falando acerca desse Deus do impossível. Então você não pode voltar para sua casa do mesmo jeito que você chegou aqui. Mas para que um milagre aconteça, para que o sobrenatural aconteça, você tem que abrir a sua boca. Em Cantares, o noivo, o apaixonado Salomão pela Sulamita diz: noiva minha, deixa-me ver a sua face, deixa-me ouvir a sua voz. É isso que o noivo Jesus está fazendo com a igreja aqui agora, nessa noite. Deus quer ouvir a sua oração, Deus quer ouvir a sua voz. Então peça. Mas pastor, eu aprendi por aí que eu tenho só que agradecer. Conversa de religioso. Eu peço para Ele, porque quando meu pai estava vivo, eu pedia as coisas e Ele me dava. Agora eu só tenho um pai, que é o Pai dos pais, o Senhor dos senhores, o dono do ouro e da prata. Então eu peço para Ele direto, eu falo: Senhor, meu Pai, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Não tem para quem pedir, porque eu dependo dEle, totalmente dEle. Eu vivo da obra, irmãos, tem 16 anos que eu vivo da obra. E Deus não tem deixado faltar nada. Sabe o que é nada? Sabe o que é você viver sem salário durante muitos anos, muito tempo? E Deus sustenta. Então esse Deus, Ele quer sustentar você. Esse Deus, Ele quer dar uma resposta do céu nessa noite para a sua vida. Então vamos falar com Ele, vamos orar, vamos orar. Abre a sua boca, ore forte. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te adoramos aqui, Deus do impossível. E é a sua igreja que está aqui orando agora. Eu não sei qual a causa, eu não sei quais são os motivos, quais são os pontos de interrogações dessa vida, dessa pessoa. Mas eu sei que os céus, que o Senhor, o teu reino, que eu fiz uma tipologia aqui como se fosse uma empresa, é apenas uma analogia, Senhor. O Senhor colocou essas vidas aqui na terra. Então eu sei que o Senhor tem sobre nós uma responsabilidade sua. Nós somos responsabilidades do Senhor. E o Senhor tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. Agora a minha oração é essa: eu te agradeço por não ter desistido de mim, por não ter desistido de nós, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado. Quantas pessoas morreram com esse Covid? 1000 caíram ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós nos mantemos de pé ainda, porque o Senhor tem obra em nossas vidas. Então eu te peço em nome de Jesus, chama a existência agora, chama a existência milagres sendo liberados nessa noite. Chama a existência cura nas almas, nos corações angustiados, preocupados, entristecidos. Talvez essa pessoa que me assiste pela internet agora, Senhor, que está com o seu casamento destruído, que está com seus filhos perdidos, recebeu uma notícia triste de um médico, de um exame. Eu estou declarando aqui em nome de Jesus que o Deus do impossível está visitando essas pessoas. E o Deus do impossível está chamando aquilo que é milagre, aquilo que é poderoso, aquilo que é sobrenatural nessas vidas, nessa noite. Em nome de Jesus, que você receba de Deus nessa noite. Todas as vezes que Satanás vier na sua mente e dizer na sua mente: você não é ninguém, você diz: mentiroso, mentiroso do inferno, eu sou alguém muito importante, porque eu sei o que Ele fez por mim naquela cruz. Eu sei que eu sou um produto que às vezes estrago, mas Ele conserta. Eu sei que Ele é o meu Deus, a minha justiça, que Ele é aquele que está sentado à redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos diante dos seus olhos. Eu sei, eu digo como Jó, que estava no pó destruído, e todos pensaram: agora Jó vai blasfemar. Jó 19:25 diz: e ele levantou as mãos para o céu e disse: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele vai se levantar sobre a face da terra. Ainda que a minha carne seja destruída, em meus ossos eu verei a Deus. Aleluia. Abre a sua boca, não fica quieto.
Abre a sua boca e glorifica, abre a sua boca e ora. Deixa Deus ouvir a sua voz nessa noite. Clame a Ele, clame, e o milagre vai acontecer. O milagre vai acontecer. Pega a sua mão e cante: Deus do impossível, Deus do impossível, que não desistiu de mim. Isso, diga aleluia, diga glória a Deus e cante. Deus do impossível, Deus do impossível, Deus do impossível, Deus do impossível. Aplauda Jesus, dá um glória a Deus. Aleluia. Queridos, nós vamos ter aqui dia 26, domingo, né? Domingo agora, tá lá, cadê o banner? Abel Júnior, é um grande pregador, amém? Ele vai estar com a banda aqui, é isso mesmo, estou certo? Ele é cantor? Me ajuda aí, que me pegaram de surpresa. A banda DK6, quantos já ouviram? Quantos já ouviram a banda DK6? É os caras que cantam Que Seja Meu Universo? Não, estou confundindo então. Mas é uma banda famosa que eu conheço desde lá de trás. O Abel, já ouvi falar muito dele. É um homem de Deus. Ele vai estar domingo que vem, dia 26 aqui, junto com a banda, vai estar trazendo uma palavra nos 2 cultos. Amém? Então você vai vir no culto das 18, no culto das 19h30 para lotar essa igreja. Só 3 amém, irmãos? Tá, melhorou. Queridos, quinta-feira agora eu prego aqui, culto de libertação. Estou desafiando você a trazer um doente, uma pessoa que tem um problema físico, emocional, que eu vou estar pregando forte aqui. Jesus tem feito milagres aqui. Nós tivemos 2 testemunhos aqui de pessoas que eram surdas, que ouviram, e pessoas que foram libertas aqui já. Então quinta-feira agora sou eu que prego na campanha. Traga uma roupa, uma peça de roupa amarrado. Por quê? Porque é uma campanha profética. E essa camisa, ou um short, uma blusa, representa algumas amarras na sua vida, que nós estamos orando forte aqui com os pastores no final, desamarrando tudo isso e quebrando todos os nós. Amém? Deus te abençoe. Quem nos visita hoje pela primeira vez, levanta a mãozinha assim para o céu. Tem algum visitante aqui? Algum ali, aqui? Deus abençoe, querido, viu? Amigo do Fábio, Deus abençoe, viu? Carlinha, Deus abençoe. Quem mais aqui? Deixa eu ver aqui. Mais alguém? Deus abençoe todos os visitantes aqui. Erga a sua mão para o céu. Diga assim: muito obrigado, Jesus, porque eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Diga: Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, abençoe a minha semana, a minha casa, a minha família. Diga: meu Deus, eu creio que Tu és o Deus do impossível, e eu creio que milagres ainda vão acontecer na minha vida, já aconteceram, em nome de Jesus. Glória a Deus, que Deus te abençoe. Vai na paz do Senhor, que você tenha uma ótima semana, em nome de Jesus.